Boa noite a todos. É com imensa alegria que mais uma vez nos encontramos na nossa casa espírita para refletirmos sobre a mensagem do Mestre Jesus. Que Ele possa estar conosco neste momento, que nós estejamos com Ele. Encontramos em João, capítulo 14, versículos 1 a 3, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vô-lo teria dito, pois vou aparelhar-lhes o lugar. E depois de ir e vos aparelhar o lugar, virei outra vez e tornar-vos-ei para mim, para que onde eu esteja, estejais vós também. É muito importante nós analisarmos os ensinamentos de Jesus, considerando o contexto em que foi dito. Este contexto há mais de 2000 anos. Com frequência, Jesus convidava seus apóstolos para momentos de maior intimidade, diálogos à mesa, sob uma árvore, em contato com a natureza. Reunia-os para alimentá-los espiritualmente, para fortalecê-los com a sua amizade e com o seu amor. Tais palavras foram proferidas durante a última ceia de Jesus, antes do seu martírio e crucificação. Eles, os apóstolos, ali se encontravam. E essas palavras fazem parte das derradeiras orientações que o Mestre prestou aos seus discípulos, a fim de despedir-se dos irmãos e irmãs que lhe compartilharam a existência durante 3 anos em que pregou o seu evangelho. E também firmar, mais uma vez, seu amor e a sua compaixão por toda a humanidade, e ainda os preparar, consolar, alertar para as lutas que ainda viriam, as lutas que haveriam de vir, pois aqueles apóstolos ainda não estavam preparados, eles não estavam plenamente conscientes daquilo que ainda estava por vir, daquilo que ia acontecer. Ele inicia dizendo: não se turbe o vosso coração. O verbo turbar significa causar ou sofrer perturbação, desequilíbrio, alteração da ordem. O que quer dizer que os discípulos estavam perplexos. Eles estavam temerosos com a ideia de se separarem de Jesus, de ficarem sem a sua presença, sem a sua proteção. Ele iria partir, mas ensinava que, embora distante, estamos sempre juntos, estamos na mesma casa, estamos
na mesma morada. Então, Jesus lhes fala da esperança, da fé que eles deveriam manter na assistência do Criador Supremo, na confiança em Deus e também nele, o Messias Celestial. A expressão cunhada por Jesus, as moradas da casa do Pai, representa um dos princípios básicos da doutrina espírita, né? Um dos 5 princípios básicos. E tal ensinamento evangélico abrange, a rigor, 3 ordens de ideias. A primeira refere-se à pluralidade dos mundos habitados no universo. A segunda ideia indica as regiões ou esferas vibracionais existentes no mundo espiritual, para onde iremos após a desencarnação. E a terceira tem relação com os níveis ou graus evolutivos de cada espírito, independentemente do plano de vida em que ele se situe, seja encarnado ou desencarnado. Então, na primeira ideia, a casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Nós sabemos hoje que moramos na Via Láctea, que possui mais de 200 milhões de sóis, transportando consigo planetas, asteroides, cometas, meteoros, aluviões de poeira e toda uma infinidade de turbilhões energéticos. Entre esses sóis está o nosso, modestissimamente um modesto foco de luz, um modestíssimo foco de luz, considerando-se que Sírius, um de seus vizinhos, apresenta brilho 40 vezes maior. Nesse critério, nós vamos encontrar em todos os círculos cósmicos os seres vivos em estados múltiplos de matéria e também de adiantamento. E diante disso, nós podemos imaginar que Deus teria criado o universo com toda essa magnitude que nós palidamente descrevemos, nos referindo somente à nossa Via Láctea, né? Será que Deus criaria tudo isso para somente a Terra ser habitada? É o primeiro questionamento que nos vem, né? Quando em um mundo os espíritos alcançam o grau de adiantamento que esse mundo comporta, passam para outro mais adiantado, e assim por diante, até que cheguem aos mundos de espíritos puros, sendo que cada mundo lhe oferece elementos de progresso apropriados ao adiantamento
que já conquistou, ou que ainda, e também que ainda necessita conquistar. E diante disso, nós vemos que esses mundos têm diferentes condições. Então, eles podem ser classificados, primeiramente, em mundos primitivos, que são aqueles destinados às primeiras encarnações da alma humana, onde ainda domina o mal. Os seus habitantes são rudimentares, sem beleza, movidos pelos instintos, carentes dos sentimentos de sentimentos de delicadeza, de benevolência e das noções de justiça. A sobrevivência e a força bruta são imperativos para a vida nesses mundos. Possuem uma inteligência muito rudimentar. A forma humana ainda não tem beleza alguma. Os instintos sem a têmpera da sensibilidade não possuem indústrias e nem comércio. Mas, em segunda posição na classificação, nós vamos encontrar o mundo de provas e expiações. E este, nós não precisamos falar muito, porque nós o conhecemos bem. É o mundo em que nós nos encontramos. Então, nos mundos de expiações e provas, a superioridade de inteligência em grande número de espíritos difere da do mundo primitivo. Já os espíritos aqui encarnados já realizaram progressos anteriores, mas os vícios ainda são em grande número. Devem, portanto, expiar as faltas. São como que estrangeiros, muitos deles, que foram expulsos de outros planetas por causa da obstinação no mal. Nós conhecemos, pela doutrina espírita, os exilados de Capela, que teriam vindo para a Terra nesta condição e que muito contribuíram para com o adiantamento da Terra. Mas a atual superioridade de inteligência de grande parte dos habitantes da Terra indica que o nosso mundo não é um mundo primitivo destinado à encarnação de espíritos que acabaram de ser criados, mas sim de espíritos que já viveram e realizaram algum progresso. Os vícios de seus habitantes constatam o índice de imperfeição moral, configurando o planeta Terra como este mundo de provas e expiações. Os espíritos em expiação na Terra já viveram em outros mundos, dos quais muitos deles vieram não em condição de já merecer, porque a maioria deles vieram por merecerem já irem para um outro planeta. Mas um grande número deles foram excluídos devido à obstinação para o mal.
e sendo causa de perturbação para os bons, tiveram que ser degradados para um mundo onde eles, em um mundo mais atrasado, onde eles poderiam, pelos esforços que teriam que fazer, pelas dificuldades, eles teriam a oportunidade de avançarem intelectualmente e moralmente. Então, a vinda a um planeta inferior com mais dificuldade não se constitui em um castigo de Deus, mas sim em uma oportunidade de aprender, de refazer. Mas diríamos, eles não poderiam aprender lá? Não poderiam fazer essa mudança, esse progresso lá? Mas a vinda deles tem também o objetivo de auxiliar os nativos, aqueles que ainda estão em condições intelectuais, em termos de conhecimentos, inferiores a eles. Então, a Terra encontra-se em transição para um mundo regenerado, em que a alma penitente vai encontrar a calma e o repouso e acabará por depurar-se. Em tais mundos, a humanidade experimenta sentimentos, sensações e desejos que as libertam das paixões desordenadas, do orgulho, da inveja e do ódio que sufoca a alma. Em perfeita relação com todos aqueles que reconhecem a Deus, que já têm uma conduta diferenciada, aqueles que tentam, que buscam caminhar para Deus, né? São os mundos regeneradores, né? Todos nós temos ouvido falar sobre os mundos de regeneração. Tem nos trazido os benfeitores espirituais estas informações. E então, em tais mundos, a humanidade experimenta sensações e desejos que as libertam das paixões desordenadas, do orgulho, da inveja e do ódio que sufoca. Esses mundos regenerados, nos quais as almas que ainda têm o que expiar, aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. É um período de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. Ainda estão sujeitos às leis que regem a matéria, mas livres da paixão desordenada. O orgulho, a inveja, o ódio já não existe mais nestes mundos. Mas ainda há, sim, provas para suportar. Depois nós temos na classificação os mundos felizes, onde o bem sobrepuja o mal. A forma do corpo ainda é a forma humana, mas
é mais embelezada, aperfeiçoada, purificada, sem doenças e sem as vicissitudes grosseiras da matéria. A leveza dos corpos torna mais fácil a locomoção dos espíritos. A infância é quase nula e não há guerra entre os povos, porque a maldade já ficou para trás. E os mundos celestes? Os mundos celestes são habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. É a morada dos espíritos puros. Na Terra, nós temos necessidade do mal para realçar o bem. Muitas vezes necessitamos sentir a dor para valorizar a saúde. Nos mundos celestes, tudo é harmonia, tudo é amor, tudo é caridade, tudo é justiça. Por estarmos no mundo inferior, nós temos até dificuldade em conceber este mundo, não é mesmo? Mas Jesus nos prometeu este mundo. Nos mundos venturosos, as relações são amistosas entre os povos e somente a superioridade moral é que estabelece diferenças entre as suas condições. Todos os sentimentos acham-se engrandecidos e purificados pelos laços do amor e da fraternidade. O corpo, embora com a forma humana, nada tem dessa materialidade terrestre e não está sujeito às necessidades materiais, nem às doenças ou às deteriorizações que a predominância da matéria provoca. No item Progressão dos Múndulos, deste capítulo 3, que subcedia as nossas reflexões, Santo Agostinho destaca que a Terra está classificada em mundo de provas e expiações, que esteve material e moralmente num estado inferior ao que está hoje e atingirá um grau mais avançado. Atingiu um dos seus períodos de transformação, em que de mundo expiatório tornar-se-á mundo regenerador. Então, os homens serão felizes, porque a lei de Deus ali reinará. Ainda nós encontramos no Evangelho que o mal ainda predomina no planeta porque o bem está retraído. O bem está retraído. Quando todos os homens de bem resolverem colocar em prática as suas virtudes, e quando isso for um apanágio da maioria, o mal se esconderá com medo de ser visto. Assim, a casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito. Por força da lei do progresso, à medida que o espírito
completa o seu aprendizado em um mundo que aquele mundo pode oferecer, ele passa a habitar outro, e assim sucessivamente, evoluindo sem cessar. Na segunda concepção, essas palavras de Jesus podem referir-se também ao estado venturoso ou desgraçado que o espírito experimenta quando se despoja do corpo físico. Este estado é decorrente do maior ou menor grau de progresso alcançado pelo espírito. Conforme se ache mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, variarão ao infinito o meio em que o espírito venha a se encontrar, o aspecto das coisas, as sensações que experimentará, as percepções que ele terá. Essa segunda concepção indica as regiões ou esferas vibracionais existentes no mundo espiritual, para onde nós iremos após a desencarnação. Independente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus se aplicam às diferentes dimensões espirituais existentes no além-túmulo, nitidamente caracterizadas na série de André Luiz. Todas as obras de André Luiz nos trazem as informações sobre essas dimensões, né? E nós sabemos que, após a desencarnação, o espírito passa pela fase de reintegração no outro plano vibratório, onde dá continuidade à sua existência. Ou seja, a morte, ela apenas oportuniza ao espírito que ele mude de condição vibratória, mas a vida continua, porque a vida do espírito é única, é uma só, desde simples e ignorante até o ser superior, um espírito puro, né? Então, liberto do corpo físico, o seu perispírito revela propriedades e funções próprias que, sob o comando da mente do espírito, oferece condições de adaptação na nova moradia. No mundo espiritual, os espíritos formam grupos ou famílias de acordo com a mútua manifestação de simpatia, afeições ou afinidades. Os espíritos se reúnem pela afinidade, pela satisfação. A exemplo da Terra, quando nós procuramos nos reunir, conviver com aquelas pessoas com quem nós nos identificamos, com quem nós nos sentimos bem. E esses grupos, então, se organizam em comunidades mais ou menos extensas, genericamente denominadas colônias espirituais, que apresentam todas as características de uma sociedade organizada,
de acordo com a moralidade e conhecimento dos seus habitantes. Há nessas comunidades níveis, ou seja, regiões de sombras e de dor, de ventura e de alegria, cuja gradação evolutiva forma uma escala que se desdobra ao infinito, conforme, como já nos referimos, o progresso alcançado pelos espíritos que aí vivem. Seriam outras moradas. Antes mesmo da codificação do Espiritismo, o vidente sueco Emanuel Swedenborg, no século XVIII, nos informava que o outro mundo para onde vamos após a morte consiste em várias esferas, representando outros tantos graus de luminosidade e de felicidade. E cada um de nós irá para aquela a que se adapta a nossa condição espiritual. Veja, já no século XVIII, né? Já no século XVIII. Há muitas moradas na casa do Pai. Estão relacionadas igualmente aos degraus evolutivos que caracterizam a longa caminhada ascensional do espírito, iniciada quando ele foi criado por Deus, ainda simples e ignorante, até o nível de espírito puro ou angélico. Então, as moradas são muito. Desta forma, se constituem em planos. Essas moradas se constituem em planos que se expressam por vibrações e não propriamente por lugares, por localidade. Assim, conforme o estado mental em que nos situamos, as ações e as aspirações interiores, é que moldaremos o ambiente ou a morada evolutiva em que nos ligaremos no plano espiritual, no plano exterior. E sob esse prisma, a casa do Pai é o íntimo de cada qual. E as moradas, os estados de alma que alimentamos consoante os nossos desejos, aspirações pessoais. Então, de acordo com essa colocação, nós temos a terceira ideia, né? Nós temos a terceira, que tem relação direta com o grau evolutivo de cada espírito, independentemente do plano de vida em que ele se situe, seja encarnado ou seja desencarnado. É a sua morada interior. E por isso, a humanidade é constituída por espíritos de diferentes ordens. Embora estejamos no mesmo planeta, os espíritos nos encontramos em diferentes ordens, né? Então, nós somos um mundo interior. Nós somos um microcosmo individual, ou universo à parte, local de transformação, de mudança, de renovação,
fé de progresso espiritual, com fé nessa batalha íntima do bem contra o mal, com um ritmo evolutivo próprio, condizente com o nosso grau de consciência e de amor. Ou seja, nós que vamos moldando essa morada que há em nós, conforme os nossos sentimentos, conforme as nossas ações, conforme o nosso desejo de mudança interior. E em função disso, nós precisamos nos preparar dia a dia para a iluminação interior, porque tudo o mais será consequência ou advirá da nossa iluminação interior. Quando Jesus disse: não se turbe o vosso coração, é um convite a olhar para a amplidão da criação de Deus. Não se turbe o vosso coração. Este momento, esta situação que se está vivenciando, ela é passageira. A vida, o universo, é muito mais, é muito maior. Não se turve o vosso coração. Nas palavras de Chico, isso também passará, né? Como Maria mandou o recado a ele num dos seus momentos de dificuldade. Isso também passará. Jesus quer nos dizer, então, que a serenidade, a confiança fortalecerão a nossa morada interior, a nossa fé. Pede a nós compreensão da obra divina. E vejamos o quanto a doutrina espírita tem nos auxiliado nesse sentido. Quanto o Consolador prometido por Jesus vem nos esclarecer. É necessário a compreensão das leis divinas, porque sem a compreensão dessas leis, não há como manter a paz, a serenidade diante da vida, diante das dificuldades. Não dá para compreender que aqueles que se mantêm no mal são nossos irmãos, são filhos do mesmo Criador, são nossos irmãos, apenas em morada diferente, em morada interior diferente. Mas a providência divina os conduzirá a esse progresso, a esse processo evolutivo que é feito através de metodologias específicas e especiais. Não dá para manter a fé, a esperança, para entender a vida, porque a vida nos pede muita compreensão. Quantos são aqueles que desanimam da vida, desanimam de evoluir, acham que não tem jeito, que não dá. Desanimam da vida, porque não compreendem essas leis de Deus, porque não compreendem quem somos, porque estamos aqui, para onde vamos, a finalidade, enfim, né? Então, se nós considerarmos as faixas conscienciais em que os espíritos vão se encontrando, cada degrau é uma morada.
No momento em que eu me modifico em algum ponto, eu estou em outra morada. Porque nós reencarnamos na Terra com dificuldades para serem superadas, para serem vencidas, e não para nos comprazermos nelas. É difícil superar? Sim, é difícil, mas o prêmio é muito maior. Então, cada indivíduo está na morada interior, numa determinada morada interior, e o amor divino abarca a todos sob as suas leis. Abarca a todos. Ninguém está desprotegido. Por isso, nós precisamos aprender a acolher cada um na morada que está. Temos que compreender as diferenças existentes no mundo. Quantas vezes nos deparamos na mesma família, ao lado de pessoas com diferenças enormes. Mas é preciso compreender que ela está na sua morada. Mas a sua morada irá se modificar. E se estamos juntos, é para nos auxiliarmos mutuamente, porque o amor de Deus não prevê, não quer o mal, mas sim que nos ajudemos. Então, precisamos olhar para nós para entender em que casa estamos habitando e buscar em Jesus subsídios material para a reforma da casa. Buscar material. E quais materiais seriam esses que nós podemos buscar para reformar a casa, né? São os sentimentos, são os hábitos, que nós temos que estar atentos a eles para modificá-los, para conquistarmos novos hábitos, novos sentimentos. Porque se não cuidamos da morada interior, de nada adianta cuidarmos da morada exterior. Por isso, é somente mantendo em constante reforma a morada interior para que a morada efetiva de Jesus se instale em nós. Assim, o universo engloba tudo o que existe, seja oriundo de elemento material ou espiritual. E, acima de tudo, está Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Onde houver um ser inteligente no universo, corpóreo ou espiritual, haverá uma morada. Nós fomos convidados por Jesus a ser o sal da terra, a dar sabor à vida. Ser o sal que deixa o outro com sede, que vai levá-lo a buscar matar a sua sede. No Evangelho de Jesus, que é a fonte viva que todos nós buscamos. Ficamos a pensar, quando lemos
as parábolas, os encontros de Jesus, como esse, por exemplo, ficamos a pensar o amor, a vibração que envolvia aquele ambiente. Há muitas moradas. Vou para lhes preparar o lugar. A promessa de que sempre estaria conosco. O seu corpo deixaria a terra, mas iria dar continuidade a um projeto muito antigo, mais de 4 bilhões e meio, aproximadamente, a terra. Ele sabia que a sua mensagem seria substituída, seria mal interpretada. E ele promete, então, que voltaria para sempre, na forma de outro Consolador, no corpo de uma doutrina que viria para ficar eternamente convosco, como ele disse. A doutrina espírita é Jesus de volta, assessorado por uma pleiade de espíritos superiores, construindo-a no plano espiritual e sendo corporificada na Terra através de Allan Kardec, que fazia parte desta pleiade de espíritos superiores que trariam comprometidos com a terceira revelação. E junto a ele reencarnariam espíritos também comprometidos com essa tarefa, que viriam auxiliá-los, mas não faltariam também aqueles que tentariam impedir, que dificultaria a implantação da terceira revelação na Terra, né? Então a frase, se eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez, vos levarei para mim mesmo, e onde eu estiver, estejais vós, também indicam as felizes possibilidades que nos reservam o futuro, junto ao Cristo, na situação de espíritos redimidos, de espíritos que já venceram as suas dificuldades morais, já atingiram o progresso intelectual. Preparar o mundo, preparar o lugar, revela a diligência do seu amor, a assistência contínua, manifestada diretamente por ele ou pelos seus mensageiros celestiais. Ou seja, ele sempre estaria conosco. De acordo com o interesse, com a disposição e esforço dos aprendizes, são organizados os caminhos e planos de trabalhos que os conduzirão a Jesus. Então, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, palavras e ações serão semelhantes aos dele. Serão semelhantes ao dele, na consolidação da sábia afirmativa contida no Evangelho, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles estejam em nós. Aí nós vemos algumas interpretações de que Jesus é Deus, eu e o Pai somos um, né? Mas aí nós entendemos
quando Paulo disse: não sou eu que vive, é o Cristo quem vive em mim. Então, ele se refere aqui que nós seremos um só, em sintonia, em igualdade de pensamento, em vontades. Todos nós estaremos vislumbrando o mesmo fim, o mesmo objetivo, a mesma meta. Essa frase de Paulo consolidou, né, a sua transformação, a sua mudança de morada. E Jesus, sendo nosso guia e orientador maior, segue à frente. Segue à frente oferecendo meios e recursos para que se concretize a nossa melhoria espiritual. E quando estivermos livres das imperfeições, estaremos definitivamente unidos ao seu coração. Que possamos estar sempre buscando essa morada em sintonia com Jesus, para que estejamos abrigados em seu amor infinito. Muita paz a todos. Muito obrigada pela atenção.